Os séculos já passaram, os milênios, e quando chega nessa época de dezembro aqui para a Terra, nós entramos neste momento de júbilo, de êxtase divino, para comemorarmos mais um aniversário da sublime consciência, a grande estrela, o avatar, que na Terra recebeu o nome de Jesus, comemorando o seu nascimento. Portanto, é Natal. E aí vieram 3 perguntas que nós pudéssemos comentar nessa época do Natal. Em sendo Jesus o instrutor da humanidade, qual a tarefa que ele desempenha atualmente? A pergunta 2. Se tivéssemos evolução espiritual para ouvirmos diretamente a voz de Jesus, o que ele nos pediria nesta época de Natal? E a terceira pergunta é: como será o ano 2020? Fizemos aqui um roteiro para facilitar a sequência das perguntas. Então, a primeira pergunta é: qual a tarefa que Jesus desempenha? Nós já estamos empenhados nesta causa, que somos seres encarnando e desencarnando, há pelo menos 3.400 anos. Começamos por volta de 1.400 anos antes de Cristo, conforme falamos em outras obras, em outros livros, e agora que estamos apresentando o Filho Pródigo. Estamos trabalhando e trabalhamos a parábola do Filho Pródigo, demos o nome de retorno consciente para Deus. Então o momento é de reversão. Nós falaremos da terceira pergunta. Certo é, qual é o papel de Jesus atualmente? Bem, Adventus Christi, que nós já falamos tantas vezes, é uma proposta, é um planejamento sideral voltado para a Terra. Então já temos esses anos, todos séculos e milênios, e todos nós já sabíamos, nós espíritos pequenos e encarnados. Mas através dos séculos, das vidas, nós fomos informados que nesta fase nós estaríamos vivendo e convivendo com a transição planetária. Então, qual é a tarefa que Jesus desempenha? O trabalho de conscientização da sua mensagem. Ele trouxe com tanta antecedência, e já estamos aí há 2.000 anos trabalhando, tentando assimilar a proposta de Jesus, a nossa evangelização. É difícil, porque o Evangelho é a própria lei da vida, é a lei de Deus. Então aqui nós botamos, terminou a fase da paralisia espiritual. Então até o signo anterior, quando nós estávamos desenvolvendo, despertando a fagulha de Deus que nós somos, o Cristo interno para melhor amarmos a nós próprios e amarmos a nossa sociedade. Então, no signo de Peixe, nós passamos 2.160 anos exercitando essa capacidade. Despertar o amor que nós somos, a fagulha pura de Deus que nós somos, essa fagulha imaculada, o nosso Cristo interno. Então, o trabalho de Jesus é, através dos seus emissários, esses espíritos que saem guiando, dando comunicações em todos os cantos do planeta, para que nós nos conscientizemos qual é o sentido sagrado da vida. Então, um passe importante para quem quer crescer, se conscientizar dessa realidade, é o auto-perdão. Então, Jesus tem trabalhado, mandado orientações, né? Ele é, não podemos esquecer, o orientador espiritual da humanidade terrena. E ele se faz presente através dos seus emissários, dos seus prepostos, das consciências que tem como orientar a sociedade. Então, Jesus solicita de todos nós o auto-perdão. Nos perdoemos e perdoemos a nossa própria história, porque fomos nós que, através dos séculos e milênios, de eras e ciclos planetários, encarnando e desencarnando, fizemos a história da humanidade. Então, qual é o papel de Jesus? Repetindo a pergunta, é despertar o nosso Cristo interno. Essas lutas, essas encarnações complicadas, cheias de dores e para muitos de sofrimento, isso já está na fase, ou já está na época de superarmos. Já temos o conhecimento, já temos uma educação espiritual, já temos uma evolução para assimilarmos as leis da vida que Jesus expressou na sua mensagem evangélica.
Então, aqui faz a segunda pergunta, que é: se tivéssemos a audição a ponto de ouvir Jesus, o que é que ele nos pediria? Então colocamos aqui uma construção de uma nova moral, uma outra estrutura psicológica, emocional, conhecimentos libertadores para que nós nos estruturássemos, criássemos uma nova moral para que, em melhores condições, pudéssemos expressar uma nova ética. Porque, amando a Deus sobre todas as coisas, nós amaremos os nossos semelhantes como a nós próprios. Então, o passo é despertar o nosso Cristo interno. Cristo quer dizer amor. Então, despertar a nossa capacidade de amarmos. Amarmos a nós para que melhor amemos os nossos semelhantes. Mas o ponto de partida sempre é amar a Deus sobre todas as coisas para amarmos aos nossos semelhantes como a nós próprios. Adquirirmos, se Jesus pudesse falar diretamente, nos diria: melhorarmos, colocarmos a sacralidade na nossa palavra, pegando sobretudo o exemplo, o modelo que ele deixou. Jesus revolucionou o mundo e a sua humanidade, utilizando apenas do dom sagrado de falar. E nós que queremos representá-lo aqui no planeta, aqui no mundo, nada melhor do que trabalharmos a misericórdia do falar, para que em nome dele, em nome do sublime peregrino, o Nazareno Mestre, o nosso irmão mais velho no planeta Terra, pudéssemos sacralizar a nossa palavra. E aí, se sacralizarmos a nossa palavra, nós vamos adquirir a misericórdia dos 3 sentidos divinos: o ver, ouvir e o falar com misericórdia. Quantas maravilhas, quanta vontade tem cada um de nós que tem visão, tem audição e tem o dom sagrado de falar. Deveria estar expressando gratidão ao Criador, a suprema consciência criadora do universo. Então vamos para a terceira pergunta. Como será o ano 2020? Bem, todos nós sabemos que fase de transição, isso não é a primeira. O Ramati nos fala que já estão passando pela 4ª transição. Cada transição dura ou acontece num espaço de tempo de 25.920 anos. Então, quem já está aqui na Terra desde a primeira transição já tem mais de 100 mil anos que está passando pelas 4 transições anteriores. Então essa agora já é a 5ª. Então já estamos com 125 mil, 126, 27 mil anos vivendo e convivendo com a transição. Então vamos dar uma atenção toda especial. Quais as qualidades que eu devo adquirir para melhorar a minha frequência, a minha vida mental, a minha motivação, a minha emoção. E aí o que fizemos? Para não ficar uma coisa só falada, nós materializamos essas ideias no livro Retorno Consciente para Deus. São 25 capítulos, 75 perguntas no livro todo, para nós termos uma ideia, o que precisamos fazer, qual tipo de burilamento que devemos fazer para retornarmos consciente para Deus nessa fase de transição planetária. Então, como falamos no início, terminou a fase da paralisia espiritual. Agora é um investimento consciente de que somos partes não apartadas de Deus e, na condição de filhos pródigos, estamos todos na época de, como filho pródigo, como filhos pródigos, voltarmos para o nosso Criador. É da lei, todos nós, hoje, amanhã ou na eternidade, voltaremos à causa sem causa, o Criador do Universo. E aí, nesse retorno, qual é a pergunta? Como vai ser 2020? Nós, até botamos aqui, despertaremos qual é o sentido sagrado da vida
E se isso aconteceu quanto antes, já que os espíritos mais acanhados vão deixar a Terra, os que aqui ficarem ou aqueles que já sentem que são portadores de melhor grau de consciência, que se trabalhe, se melhore, procure essa melhoras para sintonizar-se com a fonte do planeta Terra, a fonte da vida do planeta Terra, o Cristo planetário, tendo Jesus como guia e modelo. Então a finalidade suprema da vida é vivermos. E para vivermos integralmente, nos transformemos em homens melhores, seres humanos mais conscientes. Qual é a finalidade da reencarnação? Por que existimos? De onde viemos? Onde estamos? Para onde iremos? Olha, se nós concebemos que Deus é a perfeição absoluta, não tem nada errado. Então, como será 2020? Muito mais complicado do que 2019 e os séculos e os milênios anteriores. Porque a evolução, por ser eterna, cada vez mais exigirá de todos nós mais empenho. E como ainda somos espíritos com a vibração muito primária, faz parte do nosso crescimento as dores. Então, a transição do mundo, transformando, conforme nós temos falado em todos os vídeos, a inclinação do eixo da Terra, a verticalização do eixo da Terra e as suas consequências, como será o nosso planeta. Isso aí nós já falamos bastante em outros vídeos. Vejam os demais vídeos. E finalizando, qual o poder sagrado da vontade? Olha, vontade não é simplesmente mais uma palavra no dicionário terráqueo. Vontade é um atributo da divindade em todos nós. Então nós, quando fomos criados por Deus, entre tantas maravilhas, Ele nos criou com a vontade. Agora, qual é o nosso papel em 2020? Transformarmos a vontade em boa vontade, ou seja, medirmos as consequências das nossas ações, das nossas reações. Porque ter uma boa vontade é saber que aquela ação vai trazer uma reação positiva para o nosso crescimento e ajuda os nossos semelhantes, principalmente aquelas pessoas mais acanhadas para as coisas da eternidade, para as coisas dos céus, para as coisas que impulsionam a alma para o alto, para Deus. Então, Natal não é simplesmente fazermos a ceia. Faremos a ceia, vamos fazer a ceia, vamos celebrar a vida, vamos celebrar o Natal, mais o Natal, mas não esqueçamos do sentido sagrado do Natal. Nascer um homem novo a cada instante. Então, se durante o ano 2019 nós não conseguimos crescer, então, na última ceia, cada pedacinho de alimento que é sagrado, nos reportemos à última ceia de Jesus, quando ele magnetizou todos os elementos, tudo que tinha ali naquela sagrada mesa e transformou em matéria e energia. E aqueles que comeram daquela ceia adquiriram consciência e deram sequência à existência e às próximas vidas. Então hoje somos nós que temos essa responsabilidade. Jesus não está no plano material, no plano físico, biológico, mas ele se faz presente onde dois ou mais estiverem ali, em nome de Deus, pois ele estará em nome do Pai, em nome do Cristo. Então vamos celebrar a vida, vamos celebrar o Natal, mas esse Natal daquele homem novo que vai nascer nessa festividade natalina do nosso Mestre amado. Bom Natal para todos nós. E não esqueçamos de fazer uma oração envolvendo todo o planeta, porque Jesus não é daqui, dali, nem de acolá. Jesus é orientador e instrutor espiritual da humanidade. Ele abraça de uma só vez todos os 4 pilares, toda a humanidade, todos os seres vivos, todos os continentes e oceanos, num abraço só, porque a Terra está dentro do seu campo energético, da sua aura. E ele, conectado permanentemente com a fonte eterna da vida, o Cristo planetário, que alimenta
a vida de todos nós, de todos os seres, ele é presença na nossa vida. Natal. Que Deus nos abençoe e que Jesus faça parte do nosso Natal interno, aquele que nos prepara para a vida do sempre. Que Deus, que a grande consciência do planeta Cristo, que os bons espíritos santos da nossa fé, sob a vibração de Maria, a Santíssima Mãe de todos nós, nos abençoe em mais um Natal no planeta Terra.